uma escola, que era, não, a gente está de férias, e amanhã, quando a gente voltar, a gente pensa. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa urgência, dessa necessidade, desse momento que a gente está vivendo, que não é normal, que o amanhã pode ser outro, e que você está dando espaço, como você falou, né, para um concorrente, a gente acaba comparando, eita, a escola está fazendo isso, poxa, e a gente tem um ano letivo que pode estar ou não perdido, e aí eu queria que você desse, qual é o senso de urgência que essas pessoas precisam ter, sabe? Existe um senso de urgência da doença, da gente de estar evoluindo, da gente não ter essa noção de para onde, quando isso tudo vai terminar, mas será que é esperar as férias acabarem, por exemplo, escola, o momento que você deu para os funcionários de 30 dias e depois resolver? Olha, eu acredito que deixar as pessoas no vácuo sempre é ruim. Eu penso que mesmo que a empresa esteja falando, a escola esteja falando assim, na hora que voltar a gente vê, certamente ela está montando um plano. Só que ela não quer divulgar esse plano, né? Porque ela não vai deixar o circo pegar fogo primeiro para pensar o que vai fazer. Mas ela não quer divulgar porque ela ainda não tem claro o que ela está fazendo, né? Não está 100% formatado. Se não está 100% formatado, não tem problema, mas é importante dizer para o cliente que está fazendo alguma coisa, né? E quando a gente fala de escola é interessante, porque há um dilema de quem é cliente, se é o aluno, se são os pais, né? E, na verdade, são os dois. Você tem dois públicos, né? Dois públicos de clientes. Às vezes eu converso com educadores e eles falam assim para mim, não, mas aluno não é cliente. Eu falei, depende. Quando ele está sentado lá na sala de aula, ele é aluno de fato, mas ele consome o serviço da escola e ele tem que ser observado também como um cliente quando ele está fora da sala de aula. Então, quando eu falo de estar perto do cliente, é também falar assim, olha, a gente ainda não sabe como nós vamos fazer, mas nós estamos trabalhando para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Isso aconteceu aqui com a escola do meu filho, né, por exemplo. Assim que começou a se falar de confinamento, de quarentena, que ainda nem estava definida a quarentena, eles já correram logo, contrataram uma ferramenta e começaram a fazer teste com os alunos para que fosse um plano B se houvesse um confinamento. Só que o mais interessante não foi o plano B, o mais interessante é que a cada 2 dias vinha um comunicado da escola por e-mail para os pais, para falar, ó, estamos testando, olha, fizemos teste, deu certo, não sabemos se vai ser essa ferramenta ainda, mas deu certo o teste. Olha, estamos cuidando dos alunos, estamos com álcool em gel, estamos mantendo distanciamento, fiquem tranquilos. Porque eu imagino a loucura dos pais, né, pensando o que poderia estar acontecendo com os filhos da escola já, né? Então, essa comunicação não deixa as pessoas no vácuo e tranquiliza, gera conexão, gera relacionamento, né? Passa segurança nesse momento que é de incertezas. E aí a gente entra na necessidade do cliente, né? O que você enxerga hoje? Uma delas é essa comunicação rápida, essa urgência, entender o que é que está sendo feito, né, pela empresa. Mas em questão de hábitos, assim, o que é que você acha que mudou do dia para a noite, quando a gente teve que fechar tudo, lockdown, se isolar em casa, né, a gente teve aí realmente uma mudança, até se a gente olhar os gráficos de atendimentos e de relacionamento, enfim, todos os indicadores, você observa uma mudança para o digital enorme, né? Porque não tinha outro caminho. Então, que tipos de novos hábitos as pessoas passaram a ter agora, né? E o que é que as empresas precisam ficar atentas, né? Por exemplo, a urgência é uma delas. Você teria outros para a gente pontuar? Sim. O comportamento do consumidor certamente não será mais o mesmo, né? Todo mundo vem falando bastante sobre isso, que a gente está passando por uma transformação, é um novo mundo, o comportamento das pessoas está mudando, passando a quarentena, a gente não volta ao estado normal, a gente vai viver um novo normal, né? Que é diferente daquele que a gente estava.
e para o consumidor não vai ser diferente, né? O consumidor, ele está aprendendo a ter novos hábitos de consumo, novos hábitos de compra, novos hábitos de relacionamento, de contatos, até capacitação, né, treinamentos. Muita gente que não era adepto de treinamentos online começaram a consumir treinamentos online e estão gostando. Então, não é bem melhor, né, eu estudar da minha casa do que pegar um carro, ir para a sala de aula, ficar lá, pegar trânsito para voltar? Então, tudo isso vai ser repensado, né, na hora que tudo isso passar. Agora, quando a gente está falando de relações entre empresas e consumidores, lógico que há um comportamento migrando para o digital, sim, mas aquele cliente que era acostumado a ligar para a empresa, quando tiver oportunidade de ligar, ele vai ligar de novo. Então, a gente não pode achar que agora migrou todo mundo para o digital, desliga o telefone, que agora todo mundo está consumindo digital. Você falou bem que as pessoas não têm outro jeito agora. Elas vão para o digital porque não tem outro jeito. Mas não quer dizer que 100% delas vão se adaptar a esse novo ambiente, né? A gente não pode achar que todo mundo tem facilidade com tecnologia, tem gente sobrevivendo com a tecnologia agora e não vê a hora de voltar para o mundo real, né? Então, tomar essa dose, ter o olhar para essa dosagem é importante. Você tem que ter a sua presença digital, mas mantém aquilo que você já tinha do offline também. Entendi. E aí, nesse momento, a gente vê muitas empresas, né, aumentando as demandas de atendimento, seja para cancelamentos em determinados mercados, né, principalmente de turismo, a gente teve um crescimento enorme, ou novas compras, né, como setor supermercado, farmácia. E aí a gente recebeu algumas perguntas até realizadas, como é que deve se priorizar esse atendimento, né, que você vinha numa rotina e de repente agora e como é que eu tenho que priorizar essas questões que acabaram surgindo com esse momento? Uhum. Isso é bem importante, né? Quando a coisa da pandemia explodiu, todo mundo ficou desesperado, os telefones aumentaram as chamadas, ninguém estava preparado para atender volume de ligações, clientes cancelando pacotes de viagem, passagem aérea. Tem alguns colegas que trabalham nas companhias aéreas, eles não dava nem para imaginar que isso poderia acontecer e foi caos total, né? Então, o que acontece agora? O consumidor passou já por essa fase do alvoroço, né, do desespero, as demandas diminuíram. Porém, elas continuam existindo, porque a gente ainda está num período de incerteza, não sabe quanto tempo vai ficar em casa ainda, a gente não sabe por quantas quarentenas nós vamos passar, porque a gente está passando pela primeira, a gente não sabe se vai precisar de mais uma futuramente. Então, o que é importante é a empresa criar uma fila para atender casos críticos, para atender as urgências do coronavírus. Então, lá, se a empresa já tem uma URA, né, um atendimento por telefone que já gera aquelas triagens iniciais ali, ela já pode colocar uma triagem falando, olha, a sua demanda é uma urgência derivada do coronavírus, da pandemia, aperte o botão, aperte a tecla 2, por exemplo, né? Nas mídias sociais também é possível você fazer classificação, criar um tagueamento para priorizar aquilo que é relativo a coronavírus, né? Dá para você colocar palavras-chave ali e aquilo vai para uma fila separada. Isso para quem já usa ferramentas hoje de monitoramento, softwares que fazem isso, né? Mas é possível fazer. Nas mídias sociais é o mais tranquilo de você fazer, porque ele permite você fazer um monte de automatizações para triar aquilo que é mais urgente. No telefone, colocar algo na URA, diferenciado, e aí cai para um time separado, e também no e-mail da mesma forma, né? O que eu vi em médios e pequenos negócios acontecendo fecharam as portas e não disponibilizaram nenhum canal para o cliente,
nesse período. E os clientes continuam tendo suas demandas rotineiras, mesmo que eles não estão indo lá comprar. Então, não podemos simplesmente desligar o telefone, ninguém atender, ninguém responder mensagem do WhatsApp, porque está todo mundo de férias ou está em home office. Os clientes continuam existindo. Mais uma vez, se a gente não cuidar dos clientes nesse período de crise, eles repensarão se deverão continuar com a empresa depois que passar a crise. Então, esses cuidados são essenciais a gente ter. E aí, quando você cria, né, esse tagamento separado, essa fila separada para medir os casos urgentes, você começa a medir volumetria. E aí você redimensiona o time de acordo com essa volumetria. Se os casos caem para todo mundo, você não consegue ter uma precisão, porque está todo mundo no caos, né? Alguns call centers, não sei se isso aconteceu aí também em Recife, eles não puderam migrar para o home office por conta de tecnologia, complexidade de questão dos computadores, internet e tal, não deu para migrar tudo. E até empresas que fazem, por exemplo, atendimento de bancos, que exige confidencialidade, né? Não pode ir para o home office. Então, eles tiveram que manter a presença lá no escritório. Só que para manter a presença no escritório, a central de atendimento é o quê? Né? Uma PA do lado da outra. Não dá para sentar uma pessoa do lado da outra nesse momento. Então, o que eles fizeram? Mantiveram, né, as regras da ANS de distanciamento. Para isso, eles mandaram metade das pessoas para casa, ficarem de férias, e só ficou metade da equipe. Então, um time que tinha 500 pessoas tem 250 para atender a mesma quantidade de clientes. Então, o que acontece? Gargalo na fila, gargalo na espera telefônica. Então, para esses tipos de negócio, o ideal é você tentar migrar o máximo de clientes para o online, como você disse ali no início. Vai para o digital, para e-mail, para autosserviço, para WhatsApp, para Instagram, para que o cliente não fique sem informação. E também o que eu percebi era até as estratégias de supermercados, que tem várias lojas, né? E fizeram delas também centros de distribuição, até uma lógica um pouco de e-commerce pelo WhatsApp. E aí eu entrei num debate, porque na loja que eu escolhi, que era mais perto, que tem um raio, a estratégia que foi interessante, né? Ela foi bem clara, de só eu atendo em 5 quilômetros da minha loja, e o WhatsApp para essa loja é Y. E aí eu sabia, lógico, que era perto da minha casa. E aí, por essa loja, eu estou sendo super bem atendida, mas aí eu já vi que as outras lojas não estão conseguindo nem responder no WhatsApp. Então, isso que você falou do time, né, é importante a gente entender que essa demanda vai aumentar, principalmente você falando do negócio que é supermercado, que agora está mais restrito aqui, né, a entrada. E aí, como é que se prepara nessa crise as pessoas e redimensiona esse time para que a gente não deixe o cliente no vácuo? Porque pior do que não criar é criar e não atender, né? Eu queria só interromper um pouquinho para dizer quem está aqui com a gente também é Roberta. Ela é uma das maiores especialistas também hoje em Customer Success, então a gente pode aproveitar também ela. Ela é nossa consultora e a gente pode estar, e fica à vontade para fazer complementações também, viu? Você está em casa, viu, Roberta? Oi, Roberta, seja bem-vinda. Fiquei até tímida agora. Tava aqui quietinha, seguindo a regra de ficar em silêncio. Gente, obrigada. Não me deixa sozinha, não. Complementa aí. Obrigada, gente. É um prazer estar ouvindo a Paula, com certeza. Aproveitem muito esse conteúdo. Essa pessoa sabe o que está falando. E que no depender de Customer Experience, de Customer Success, pode mandar aí que eu topo responder. Legal. Ótimo, Roberta. Obrigada. Mas aí a gente a gente vai entrar já no momento da gente fazer algumas perguntas e a gente espera não só a sua, mas a de outras pessoas que eu estou vendo aqui que eu não vou puxar. Se não falar, eu puxo convoco para poder a gente falar.
E aí, uma das questões, Gisele, que a gente está sofrendo aqui são abaixo-assinados também das escolas, né? Elas estão passando muito por isso. E aí tem uma relação distante com o cliente, então, como é que ela pode proceder com isso? Porque aquele relacionamento ele não foi criado antes, né? E agora você está num momento crítico que nem o relacionamento é feito, na verdade você tem um abaixo-assinado para lidar, além de uma crise. E aí, o que é que a gente pode, o que é que você recomendaria numa situação dessa? Olha, Socorro, o que eu vejo, assim, o primeiro passo, se já chegou nesse nível, é reconhecer, né? Reconhecer que não vale o enfrentamento e que vale ela ouvir os seus clientes, ouvir os pais, ouvir o que os alunos estão dizendo, né? Se ela não conseguir reconhecer, nada vai funcionar, não vai ter estratégia que vai rolar, que vai dar certo, porque o primeiro passo para a mudança é você reconhecer e demonstrar isso para os seus clientes, né? Quando eu falo de reconhecer, é também ter um pouco de empatia, se colocar no lugar das pessoas. A gente fala tanto de empatia no atendimento, a empatia ela é fundamental em qualquer relação humana para você reconhecer o que está rolando com o outro lado, né? Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo é demonstrar isso claramente. E demonstrar também a vulnerabilidade, que possivelmente ela não se preparou, não sabe se preparar, não sabe como fazer para lidar com essa situação agora. Então, poxa, eu não sei, eu vou trazer um comitê de pais, então, aqui, para poder me ajudar, né? Vou mostrar que eu sou vulnerável, porque a vulnerabilidade, ela gera conexão. A vulnerabilidade gera confiança, as pessoas dão um segundo voto. Falam, tá, já que agora ela reconheceu, ufa, agora vamos dar um segundo voto de confiança para ela, né? Assim também com as empresas. Se a empresa falha com você e ela não te pede desculpas, você fala assim, que raiva, resolveu, mas não reconheceu, né? Não deram o braço a torcer. Então, nem sempre você volta a comprar, nem sempre ela te reconquista quando você não reconhece. Agora, quando você reconhece, você acolhe o cliente, pede desculpas, fala, poxa, olha, você tem razão do que você está falando, a gente errou muito, vem cá me ajudar, estou precisando da sua ajuda, vem cá, eu quero que você seja meu cliente oculto em todas as minhas lojas e me fala tudo que eu tenho que melhorar. Né? Pega aquele cliente mais chato que manda mensagem toda hora reclamando, bota ele de cliente oculto, né? Ele vai ser seu aliado, né? E vai te dar um monte de pontos para melhorar. Fiz isso algumas vezes, né? Teve uma empresa que eu fiz os clientes ocultos regionais, inclusive foi em Fortaleza. E o de Fortaleza era muito curioso, porque o pessoal não queria ir embora de jeito nenhum das reuniões de comitê de cliente. Eles gostavam tanto de participar, de poder contribuir, que a gente tinha que botar horário para acabar, porque eles não queriam ir embora, acredita? Esses clientes, certamente, eles tornam fiéis, eles viram defensores da marca, né? A mesma coisa, Socorro, com os funcionários, você falou, né, dos supermercados e tal. Quando você chega no supermercado hoje, para fazer uma compra, primeira coisa que você observa é se os funcionários estão em segurança, se eles estão de máscara, se tem álcool em gel para eles, como é que eles estão? Eles estão vulneráveis? Se eles estiverem vulneráveis, a reputação daquela marca para você já cai um ponto. Fala, poxa, nem cuidaram dos clientes, dos funcionários, vai cuidar dos clientes, né? O McDonald's foi altamente, né, criticado lá nos Estados Unidos, porque foi lá, alterou o logo, mostrou que estava sensibilizado e querendo passar isso, né, para os seus clientes, separou lá o Mzinho, né, enquanto os funcionários continuavam vulneráveis dentro das lojas. Então, as pessoas falaram assim, não é isso que a gente quer ver, a gente quer ver vocês cuidando primeiro dos funcionários, depois você muda o logo, né? Lógico que depois as lojas foram fechadas e isso se resolveu, mas num primeiro momento eles mudaram o logo sem pensar nos funcionários e isso gerou uma revolta dos clientes. Então você vê que
Hoje o consumidor ele está com uma percepção muito mais aguçada, né, do que realmente a reputação de uma empresa, se ele deve confiar nessa empresa ou não. Isso. E aí, eu queria já puxar algumas perguntas, porque acho que é a pergunta de Maurício, que foi inscrita aqui. Maurício, por favor, abra seu microfone, meu amor. A gente está no chat como inscrição, mas eu não vou ler, não. Queremos pessoas, estamos com saudades. Tem como você abrir e fazer a pergunta diretamente para ela? Tem, claro. Tudo bem? Olha, que saudade, tudo. Não é, não? Estava falando aqui, na verdade, a pergunta que eu fiz, eu achei que a gente não ia ter esse espaço, mas ótimo tê-lo, foi em relação às ações sociais que muitas Meu querido, me empresas estão desculpe fazendo. interromper, mas era Oi. importante você dizer quem você é. Sempre Tá que bom. todo mundo fizer uma pergunta, diga quem você é. Isso. Eu falo. Eu sou Maurício Xavier, sou diretor da M Xavier, uma empresa de consultoria e treinamento na área de gestão estratégica, e também sou diretor da Católica Business School, uma escola de negócios aí da Universidade Católica. Eu tenho visto muitas empresas divulgando, na verdade, as ações sociais que elas estão fazendo com seus clientes ou com a sociedade de uma maneira geral nesse momento, né? E eu sempre fico pensando como é que o consumidor está vendo isso, que estratégia, se isso é uma estratégia positiva em termos de imagem, se de alguma forma o consumidor está achando que a empresa está se aproveitando desse momento para fazer propaganda. Como é que você está vendo isso? E como é que você vê isso? Boa pergunta, viu? Bom tema para a gente discutir aqui, viu, Maurício? Olha, sabe que ontem, né, começou na TV, acho que não sei se vocês acompanharam no Jornal Nacional a divulgação de ações, né, das empresas. Pela primeira vez na história, a Globo começa a mostrar nome de marcas e citar o nome delas, né? E eu não sei, assim, eu acho que ainda é muito novo, mas eu vou passar para vocês o meu ponto de vista, sabe? Eu acredito que depende muito da reputação que a empresa já tem. Se é uma empresa que tem uma reputação de ajudar, de apoiar, que ela sempre faz, mesmo com crise ou sem crise, né? A preocupação dela com as pessoas, de compartilhar, é sempre genuína. Quando ela divulga, todo mundo ama e fala, nossa, mais uma dessa empresa, né? Mais uma cesta dela. Agora, quando é uma empresa que não ajuda, ela, na verdade, ela enfia a faca nos clientes dela, ela pensa mais nela do que nos clientes e tal, e aí ela vai lá e fala que vai doar não sei quantas máscaras para ajudar nas causas do coronavírus. As pessoas falam assim, será que ela não está fazendo mais que obrigação? Ela extorquiu tanto as pessoas, ela tirou tanto dos menos favorecidos, será que não é mais que obrigação dela agora retribuir, né? Eu vi, por exemplo, o fundador do Twitter, né? Ele falando que estava doando 1 bilhão para ajudar nas ações do coronavírus. E foi o primeiro cara de uma startup, né, ou de uma empresa de tecnologia a doar da fortuna dele, né, 1 bilhão. E aí todo mundo perguntou, nossa, mas por que você está fazendo isso agora? Ele falou, porque eu tenho que fazer isso mesmo. Se eu não doar a minha fortuna agora, no momento que as pessoas mais precisam, eu vou doar quando? Eu sou jovem ainda, mas quando é que a gente vai passar por uma pandemia de novo? Né? Então, o momento que a gente mais precisa é agora mesmo, é por isso que eu estou doando. Quando a gente vê, por exemplo, o Bill Gates, não só fazendo a contribuição, né, dele, mas também apoiando a causa, indo lá, botando grupos, né, para desenvolver estudos, para trabalhar na causa, você vê que é uma coisa que é genuína. Então, resumindo, assim, o que eu penso sobre isso, eu acho que tem muito a ver com o que a empresa já faz, com o que ela já é. E aí a doação dela agora, ou a ação social dela agora, só contribui, se soma ao que ela já construiu. É um pouco daquela história, né, Gisele, do propósito, que a gente vê tanto nas revistas, toda empresa tem que ter, versus a entrega dela, né? Então, agora tem uma janela enorme com essa crise para dizer para que ela veio.
E aí, umas estão entrando nesse ponto, porque realmente elas são genuínas nisso, tem o DNA nisso, mas acho que agora a gente está vendo exatamente o que é que está no DNA daquela empresa, né? O que é que realmente ela acredita, né? Porque se você falou, faz uma ação e não cola, não tem liga com a cultura dela, com o DNA dela, que antes já estava exposto, que a gente, enquanto cliente, via, agora muito mais, né? Eu queria chamar Fred Arruda, e aí quem tiver mais a última pergunta, por favor, se inscreva. Rosário está no chat aqui falando de escola. Rosário, a gente já exauriu escolas. Se você quiser falar alguma coisa de escola, a gente vê o tempo. Mas eu acho que ela já respondeu algumas coisas que você já colocou aqui. E aí eu queria chamar Fred para fazer a pergunta dele, Fred se apresentar. Quem tiver mais alguma, a gente só tem tempo para mais uma, tá? Quem tiver, para a gente encerrar. Tudo bom, Fred? Tudo bom? Saudade. Tudo jóia? Obrigado pelo convite, meu Socorro. Muito bom. Por nada, é um prazer ter você aqui. Joia. Gisele, boa tarde. Eu sou Fred, sou CEO do César, que é uma instituição de inovação, empreendedorismo, educação e design, com sede em Recife, apesar de eu morar em São Paulo. Estou aqui confinado na minha casa em São Paulo. Veja, a minha pergunta é uma pergunta talvez do passado. Como a gente está falando de satisfação de clientes encantados, queria saber se NPS é coisa do passado, se existem coisas melhores para a gente trabalhar hoje. A gente trabalha com NPS há um tempo bom. Vamos começar a trabalhar com NPS agora na César School, que é uma relação B2C. O César tradicionalmente é um negócio B2B, agora a gente está começou no B2C, mas a gente sente ele meio capenga, porque a gente não consegue identificar quais são as dores dos neutros e dos detratores, né? Então, queria te ouvir sobre isso. Ô, Fred, primeiro um prazer, né, conhecer você, mesmo que virtualmente. Não sabia que você morava em São Paulo. Curioso. Estou quase paulistano. Olha só, que legal. E o trabalho que vocês desenvolvem lá é espetacular, só ouço boas histórias, só bons feedbacks, então a reputação é muito positiva, viu? Olha, ele ganhou um like. Bom, quando a gente está falando de medidores, eu acho que o NPS hoje ele é a metodologia mais usada, né? E que se tornou muito eficaz, né, para as empresas de modo geral. Mas ela não pode ser única, porque o NPS ele mostra uma visão. Você vê as coisas por um ângulo. Então, você tem que ter outros indicadores que mostrem os outros pontos de vista. Então, quando a gente fala, por exemplo, de índice de esforço do cliente, que você precisa medir qual que está sendo o esforço que o seu cliente está tendo para falar, para relacionar, para ter uma informação. Isso funciona tanto para o B2C quanto para o B2B. Pesquisa de satisfação do cliente, né, o que a gente chama hoje do CSAT, também dá um outro olhar, né, você vê um outro ponto de vista, que é da interação pontual. Então, eu acabei de desligar o telefone, tive um atendimento. Como foi aquele atendimento que eu acabei de receber? Isso o NPS não mostra. Então, a pesquisa de satisfação te dá uma visão pontual daquele passo do serviço que está sendo prestado. E acho que alguns outros indicadores de performance também dos canais de contato que você pode somar a esses. Mas quando a gente fala de NPS, índice de esforço do cliente e a pesquisa de satisfação, você tem 3 pilares bons para serem olhados, né? O NPS vai olhar o quanto o cliente está feliz com você, o quanto ele recomenda o seu negócio. Importante aqui a gente ter um parênteses de que o NPS, ele, em alguns momentos, é calculado errado. As pessoas confundem NPS com pesquisa de satisfação e passa a aplicar NPS a cada contato do cliente com a empresa. E o propósito do NPS é você saber o quanto o cliente está feliz com a experiência dele até aquele momento, ou com aquela experiência que ele acabou de ter, né? Um ciclo completo de uma experiência, você avalia pelo NPS. E a pesquisa de satisfação a cada ponto que você queira observar se o cliente está feliz com aquele ponto ou não. Normalmente nos pontos de atrito, né?
ligação telefônica da central de atendimento, resposta de um e-mail, alguns passos da jornada dele, você pode medir a satisfação. Mas esses três, eu acho que eles dão um olhar importante. O índice de esforço do cliente, você tem várias formas de medir, também existe uma pesquisa que você pode fazer com o cliente para saber qual foi o esforço dele nas interações que ele realizou. E eu acredito muito na medição do esforço do cliente por cliente oculto. É uma coisa que pouca gente faz, mas, assim, o que o cliente oculto te dá, gente, é inacreditável. O que o cliente oculto te dá de informação, de insight, só o fato de você estar do outro lado do balcão, fazendo o caminho que o cliente faz, já gera uma série de insumos para você trabalhar depois. Eu acredito nisso, né? Importante também a gente olhar que NPS, por si só, ele pode gerar uma miopia nos resultados da empresa e a gente ser fissurado pelo resultado do NPS e não ser fissurado em encantar cliente, né? Vi isso acontecendo em algumas empresas, elas serem tão obstinadas em ter um bom NPS que elas esqueceram por que elas estavam atrás do NPS, que era para cuidar do cliente, né? Para encantar. Acontece muito com indicadores, né? A gente fica atrás de um monte de indicador e depois não sabe para que ele nasceu. Mas está pedindo, né? Acho que aconteceu um pouco isso, né? Verdade. Então, acho que é isso. Não sei se eu respondi aí para o Fred. Joia. Roberta, esse é um comentário, né, que tem aqui no chat. Eita, Fred quer falar? Não, tinha só agradecer, Socorro. Obrigado. Joia, por nada. Roberta, acho que fez um comentário aqui no chat, né? Obrigada, Roberta, pela contribuição. Está querendo falar? Fale. Vamos lá. Eu me empolguei com o assunto aí de se pode ou não pode vender. Porque quem é que não vai vender, né, gente? Vai tudo quebrar. Eu acho que contextualiza, não sei se todo mundo leu. É verdade. Então, tem essa questão, quando a gente olha pela ótica do Customer Experience, as pessoas elas vão continuar precisando comprar as mesmas coisas que elas compram hoje. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a pirâmide de Maslow, a gente tem necessidades básicas de alimentação, segurança, aí vamos para o nível conforto, vamos para o nível social, e essas coisas não vão mudar. O que vai acontecer no comportamento de consumo humano é a gente mudar a forma de consumir. Então, por exemplo, eu vou deixar de dar banho no cachorro porque eu não posso sair de casa? Não. Então, os serviços de pet que não tinham leve trás vão ter que se adaptar para continuar me atendendo. Só que isso é supérfluo. Aí, quando eu penso em alimentação e em segurança, a segurança da minha casa, agora eu passo mais tempo em casa, então é mais perigoso hoje eu andar na rua do que eu ficar em casa. Então, quando eu estou na rua, qual é a empresa que garante a minha segurança? Então, algumas coisas vão mudar essa forma de consumir, mas a gente vai continuar gastando igual. Mercado de luxo vai continuar existindo igual. Quem tinha dinheiro vai continuar tendo. Então, ninguém vai deixar de comprar um carro para botar na garagem, da mesma forma que já faz hoje, assim como as pessoas vão precisar continuar se alimentando e comprando o básico de supermercado. O que acontece? O supermercado entrega. Teve essa mudança de estrutura que vocês estavam comentando no começo, de eu precisar de mais pessoas na minha operação. Então, o que a gente está vendo de muita gente sendo demitida, principalmente de empresas que já são digitais, a gente vai ver uma demanda do mercado que não era digital, precisando contratar essas pessoas. Então, acho que passando a fase do desespero inicial que a gente está vivendo, de tudo estar mudando em horas, que ninguém estava pronto para isso, passando essa fase inicial de desespero, as coisas tendem a se encaixar de novo. Então, essa galera que saiu do mercado agora vai voltar para o mercado. É uma adaptação também para a gente, a transformação digital, que o mercado nunca foi digital e agora ele precisa ser. A pet shopping nunca foi digital, agora ela precisa ser. Então, tenham bastante mercado para vender mesmo. Vendam sem medo, só mudem a forma de vender. Isso aí, Roberta, obrigada pelo recado, viu? E eu queria fechar com Gisele, para ela dizer... Alô, cadê? Deixa eu achar aqui. Dar 5 dicas para a gente. Gisele, o que é que você recomenda agora
as empresas fazerem? Como é que você está vendo esse pós-Covid? Para a gente fechar, tá joia, gente? E a gente encerrou as perguntas, e aí é isso. Tá, Estão ouvindo, né? tá Minha bom. internet está mais ou menos aqui. Antes de eu responder a isso, eu queria mostrar para vocês essa revista aqui. Ela fala exatamente o que a gente estava conversando sobre indicadores, eu recomendo Sim. depois. Só dá para comprar pela internet, porque ela já é uma edição do final do ano passado, mas é atual porque ela fala sobre os cuidados que a gente tem que ter para as métricas não corroerem os negócios. Então, o que a gente estava falando do NPS, né? Às vezes a gente se torna tão obstinado pelo NPS que ele pode levar a gente para o buraco, né? Então, esse cuidado que os indicadores, de modo geral, a gente precisa ter com eles. Agora, falando, assim, de 5 dicas que eu recomendo para as empresas nesse momento. Não precisa ser 5, não, é só um número mágico, viu? Podem ser 7. Tá. Boa. Primeiro é estar muito próximo dos clientes, né? Estar perto dos clientes e de que forma isso? Tendo uma comunicação frequente com eles, criando formas de se relacionar com eles. Então, por exemplo, empresas do B2B. Empresas do B2B, elas estão passando por um desafio enorme agora, porque os clientes estão querendo cancelar, querem reduzir suas despesas. Então, qual é a forma que você faz para não estar na lista de corte de custo do seu cliente? É você estando presente para ele ter realmente, mostrar para ele valor do que você faz e como você pode ajudar. Lógico que isso você tinha que ter feito, infelizmente, antes, né? Agora é remédio. Para quem está querendo, o cliente que está querendo cancelar agora, ele já vinha com coisas talvez engasgadas ali, e fala, bom, essa daqui não tem tanto valor para a gente agora, dá para cortar, vamos cortar agora. É o momento que ele tem a chance de tomar a decisão. Agora, o cliente que não era isso, estava super satisfeito com a ferramenta e precisa cancelar porque não vai ter verba, não vai ter dinheiro para pagar, é o momento da empresa entrar com relacionamento. Como eu posso te ajudar, né? Eu pago, por exemplo, uma ferramenta que quando a gente começou o processo da pandemia, ela me ligou e falou assim, Gisele, a gente já conversou aqui, nos reunimos, a gente sabe que todo mundo vai passar por um período difícil, nós vamos reduzir 50% a mensalidade de todos os nossos clientes. Ela me ligou. E ela certamente estaria na minha lista de custos que eu iria fazer. Como ela fez isso, eu não cortei. Outra coisa também, você criar serviços. Agora não é o momento de só vender, né? Agora não é o momento de você só fazer a propaganda, promoção de tal coisa. Antes dessa, e não é que, eu concordo com a Roberta, que não é proibido vender, a gente tem que continuar vendendo, mas você não pode simplesmente fechar os olhos para o que está acontecendo agora e sair vendendo. Primeiro você se comunica, mostra o que você está fazendo, como você se adaptou à crise e continua vendendo. Mas se você não fizer esse esquenta aqui antes, os clientes podem se sentir não acolhidos, não percebidos e rejeitar a oferta que você está fazendo. Uma empresa que fez isso muito bem na TV recentemente foi a Volvo. A Volvo fez uma propaganda de um carro que ele estava no escuro, todo aceso, não sei se vocês viram essa campanha deles, estava todo aceso, e aí o farol vai apagando, o painel vai apagando, o carro desliga, e aí aparece a mensagem falando assim, tudo pode esperar pela sua segurança. E o mote da Volvo sempre foi fazer carros seguros, né? Então, ela não deixou de fazer a propaganda dela, e ela foi muito sensível ao momento. Então, usar a criatividade para achar a comunicação certa para conversar com os clientes nesse momento é fundamental. E, por fim, ver quais clientes que você tem na base, né, dos seus, você tem um 80-20. 20% dos seus clientes corresponde a 80% do seu faturamento, na média. Então, criar um programa de relacionamento mais focado neles
e ver como esses seus clientes podem recomendar você para outros, recomendar o seu trabalho, recomendar o seu serviço, para que você possa ter novas vendas, novos clientes através de recomendações também. Acho que, em suma, é isso. No final, a gente tem que trabalhar a humanização, né? Se puder resumir em uma palavra, né, Socorro, é humanização nesse momento. E sentar na cadeira de quem está do outro lado, né? Eu sempre digo isso. Que aí vem o contexto, vem a humanização, vem a pessoa e vem as soluções. Então é isso, gente. Eu agradeço muito. Agradeço ainda mais a sua participação, viu, Gisele? De estar aqui com a gente. Se Deus quiser, você vem para Recife. Socorro! E, Socorro, só queria anunciar Oi. o próximo encontro da gente vai ser com o Sérgio Vieira. Ele, não sei se muita gente conhece ele no Recife. Ele é do marketing da Coca-Cola e ele está agora em Moscou, na Rússia. E ele vai dar um panorama de como é que a Europa está se posicionando em relação ao marketing e trazer para a gente vários aprendizados do que eles estão fazendo por lá. Isso. E aí a gente vai enviar novamente, quando estiver mais pertinho, para todo mundo, o link, como a gente fez. Joia. Quem quiser fazer alguma sugestão também, a gente está em busca de novas ideias. A gente também vai ter alguns debates sobre LGPD mais para frente, porque de toda forma ela não vai também ser adiada, vem aí em junho. E vamos trabalhar vários temas. Joia, gente? Rosário, tem mais alguma consideração? Não, não. Só agradecer a Gisele e a todo mundo que está aqui presente. Pronto, gente. Sintam-se todos abraçados, viu? Um beijo em cada um. Obrigada, Socorro. Obrigada a todos aí pelo tempo, por essa interação tão rica. E deixo também aqui os meus contatos, @Gisele Paula, quem quiser conversar, interagir depois, tanto pelo LinkedIn quanto pelo Instagram, tá bom? Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Joia, obrigada, gente. Tenham uma boa tarde. Tô lendo só o restinho aqui.